Olá, estamos aqui mais uma vez no programa Momento Concursos. Hoje nós vamos conversar com o professor de informática Marcelo Andrade e com o professor Eduardo Conrado sobre o livro Espanhol Dinâmico Instrumental. No estúdio estamos com o professor de informática Marcelo Andrade. Marcelo, você está bom? Graças a Deus, tudo Eu bem. não sei o que aconteceu, mas ele veio, nós viemos assim meio uniformizado, né? Quase combinado. O Marcelo, parece um meninão, mas já tem muita experiência em concurso público e é um dos professores assim mais requisitados da Vestcom, né? Marcelo, os alunos acham que ele é professor de informática, né? Então os alunos acham que a prova de informática precisa apenas de você saber usar o computador. É verdade isso? Não, não é verdade. Muitos alunos pensam o seguinte, navego, logo respondo provas de concurso público. Essa lógica não funciona. Não funciona. Edito textos, logo resolvo provas de concurso. Não é assim. A prática, o uso dos programas, claro, ajuda. Sim. Bastante. O aluno, o candidato, quando visualiza as telas dos programas em especial, consegue guardar aquelas imagens e mais tarde, eventualmente, usar essa imagem gravada numa prova, numa questão. Sim. Isso ajuda. Mas, durante o uso dos programas, o foco é outro. Quando você está em casa, no trabalho, usando o editor de texto, usando um navegador, usando o Windows, sistema operacional mais comum, o foco da utilização é a execução da tarefa. É se conseguir resolver um problema. Enquanto que numa prova de concurso público, numa questão, o foco é outro. O foco é como resolver a tarefa, quais os passos, quais as etapas necessárias para se chegar à conclusão da tarefa. E o desenvolvimento das ações, dos programas tem que estar na sua cabeça. Tudo gravado na memória, tem que estar tudo memorizado. Inclusive, um outro aspecto interessante, teórico das questões, e que as pessoas durante o uso dos computadores não atentam para isso, com relação aos nomes. As pessoas não guardam os nomes das ferramentas que devem ser utilizadas. Pensam assim, eu uso aquele botãozinho, eu uso aquele recurso que fica naquele menuzinho e tal, mas não lembram, não guardam, não se preocupam com isso, que não é o foco. Sim, o foco é outro, é realizar a tarefa, não importa com qual recurso. O foco é resolver. Então elas têm que guardar os nomes das ferramentas, como chegar até aquela ferramenta. É em especial para essas questões que tratam de programas. Você pode dar um exemplo assim de que a pessoa não sabe o nome, por exemplo, tinha uma barra, alguma coisa disso? Partes de uma janela de um programa, por exemplo, algo bem simples, podem afirmar numa questão de prova que o nome do arquivo sendo editado fica na barra de status. Durante a edição de texto no Word, você não vê o nome do arquivo sendo editado na barra de status, essa é a parte mais inferior da janela, fica na barra de título, o nome. Então são duas nomenclaturas que a gente não usa. Pois é, tem uma barra de título e uma barra de status. Né? Eu, por exemplo, não sabia disso. Eu sei que tem a barra de cima e a de baixo agora. Mas o nome é importante para resolver questões. Pois é, na hora da prova o cara vai falar a barra de status e a barra de título, e eu não saberia responder. E além de tudo isso, a gente tem ainda alguns assuntos que são verdadeiramente teóricos. Não dá para você treinar o uso, não envolvem programas como conceitos de redes, segurança da informação, hardware. Esses são assuntos que a gente tem que realmente estudar. Né? Pegar aí uma apostila da Vestcom, consultar algum material e realmente estudar, conhecer os conceitos, porque não dá para você lidar com eles na prática. Eu queria saber o seguinte, quais são os assuntos mais cobrados nas provas de informática? Você tem alguma percepção disso? Já fez alguma quantificação? Sim. Eu, nos últimos meses, eu tenho feito algumas estatísticas, alguns levantamentos com as provas, as questões dos últimos 2 anos. Que são mais interessantes para a gente hoje, questões mais atuais. E eu percebi o seguinte, grande parte das bancas usam o Windows como assunto principal. O sistema operacional mais usado é o mais cobrado. Hoje aparece bastante nas questões de prova. E o editor de texto e editor de planilhas. Word e Excel em especial são bastante exigidos em todas as bancas, de forma geral. São assuntos interessantes para se estudar sempre, para se dominar. Outro assunto, agora que muda um pouco de uma banca para outra, bancas mais teóricas como o ESAF e FCC preferem redes, numa 4ª colocação. E bancas outras preferem navegador. Uso o Internet Explorer 8, em especial essa versão desse navegador da Microsoft.
Então, seriam os assuntos mais interessantes. Windows, Word e Excel, editor de texto e planilhas e navegador e redes. Uma última colocação. Estatisticamente, são os mais usados sempre. Pois é, aí estão as dicas, né? Eu gostaria de falar que o professor, ele é excelente professor em sala de aula. Eu nunca assisti uma aula dele, só conheço a fama, porque os alunos saem das salas elogiando, né? Então é por isso que a gente se motivou a chamá-lo aqui. Ele está com um curso recente, começou semana passada, não é isso? Sim, dias 7 e 9 foram as 2 primeiras aulas, terça e quinta à noite. Então, esse curso ainda está em aberto? Sim, ou são quem 14... quiser se matricular, é possível ainda? Sim, é possível, são 14 aulas, 2 por semana. Sim. Então é bastante tempo, dá para a gente tratar de todos os assuntos que aparecem nos editais e ainda dá tempo. Sim, então dá tempo, você perdeu 2 aulas, não é isso? É possível. Mas essas 2 aulas ele pode repor com você? Pode, em outras turmas é possível repor mais tarde, sim. Isso. E além disso, o senhor tem aula na internet também, não tem? Tem um curso online disponível na Vestcom. Qual que é o curso? Inclusive vendido nas livrarias da Vestcom, que é este, em que, né, o candidato leva esse blister, esse produto físico, e consegue depois com ele acesso às aulas gravadas pela internet. E se o aluno não mora em Brasília, se ele quiser, o senhor poderia dar o seu e-mail para que ele possa passar um pedido por e-mail, o senhor fazer chegar a ele o curso? Qualquer aluno, qualquer candidato que precise falar comigo para tirar dúvidas sobre esse produto ou qualquer outro de interesse, pode falar comigo pelo e-mail da Vestcom, que é marcelo.andrade@vestconcursos.com.br. Então, marcelo.andrade@vestconcursos.com.br. Né? O senhor tem mais alguma dica que o senhor queira passar aí para os alunos? Sim, tem algo mais interessante que é sobre um programa que tem aparecido já há bastante tempo, de 2008 para cá em especial, que é o BR Office. Ele tem sofreu uma mudança radical há um tempo atrás, houve uma divisão no grupo que trabalhava com esse editor de texto, de planilhas, etc. E ele tem sido cobrado de 2 formas diferentes. É um programa, um pacote de escritório, como o da Microsoft, com Word, Excel, PowerPoint, mas ele é gratuito, livre. Muitos órgãos o utilizam, ele tem aparecido bastante em prova e ele é diferente. Muito parecido, esse BR Office com Word, Excel, PowerPoint, mas tem lá suas diferenças. Então é importante que todos o instalem, né? Procurem na internet por esse software que é gratuito, eles podem baixar, instalar, mas ele com essa mudança que sofreu, tem sido cobrado como BR Office e LibreOffice. BR Office? E LibreOffice. LibreOffice. São muito parecidos, mas tem lá suas diferenças. Então é importante que as pessoas, né, se preocupem com isso. Busquem na internet esse BR Office, no local adequado, e procurem esse LibreOffice também para tê-los todos instalados na máquina para estudar para a prova de concurso. Tá vendo? Essas são orientações boas. E qualquer coisa você pode entrar no site da Vestcom, né, para ver o material que tem lá disponível, né? Professor, eu quero agradecer a sua vinda aqui e dizer que em breve nós queremos chamá-lo outra vez para conversar sobre novos cursos que o senhor vai estar lançando. Virei com certeza. Só me convidar que vem. Tá bom. Desejo então ao seu aluno aí o que o senhor quiser. Desejo que sempre que necessário, né, possam contar comigo e que tenham sempre bons resultados, sucesso nas provas que venham fazer. Contem comigo. Muito obrigado. No quadro direito do candidato desta semana, nós vamos falar sobre o cadastro de reserva. Tem acontecido algumas provas que o edital abre o concurso só para cadastro de reserva. Significa, o aluno estuda e nem sabe se ele vai ser chamado. Pode ser que ninguém seja chamado, porque o edital não diz quantas vagas têm que ser preenchidas. Então, o que é importante? Nós precisamos de uma lei dos concursos, né, que diga: todo edital tem que esclarecer qual o número de vagas a ser preenchida. E os alunos que obtiverem as notas maiores para preencher esse número de vagas devem ser convocados. Não pode haver concurso só para cadastro de reserva. É isso que nós queremos
E para isso existe o concurso público Quero Lei. Se você acha que nós devemos ter concursos sem cadastro de reserva, sempre dizendo qual o número de vagas a ser preenchido, entre no site www.ampac.org.br. Participe do abaixo-assinado Concurso Público Quero Lei e o divulgue para todos os seus amigos e amigas. Estamos aqui de volta ao programa Momento Concurso para conversar com o professor de espanhol Eduardo Conrado. Conrado, muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, professor Hernani. Pois é, eu queria falar para vocês que o Conrado, você é uruguai, né? Uruguaio. E vocês que não conhecem o Uruguai precisam conhecer. O que está acontecendo? O espanhol está sendo cobrado como segunda língua, não é isso? Exatamente. Antigamente era português e francês. Depois passou português e inglês. Agora nos concursos a força é português e espanhol. Por quê? Por causa da importância do Mercosul, né? O professor está lançando um livro. A segunda edição do livro chama Espanhol Dinâmico e Instrumental. Essas duas palavras são importantes. Dinâmico, porque não é aquela coisa parada. E instrumental, porque ele não fica pensando só na teoria. Ele quer ensinar o exercício, né, da comunicação em espanhol, não é isso? Exatamente. E a pergunta é, há alguma diferença desse livro para o anterior? Bom, a diferença dessa segunda edição que acaba de ser lançada seria em função, digamos, de um maior número de textos. Os textos são atualizados em função dos últimos concursos e das temáticas de atualidade dos acontecimentos mundiais, tanto no Brasil como no exterior, né, que tem uma relevância e podem eventualmente ser cobrados nos concursos, né? Então, seria, por esse lado, a quantidade, a atualização dos textos, a quantidade de exercícios, que foi incrementada para uma maior prática, um módulo a mais que foi colocado com relação à edição anterior, que seria de preparação, ou dicas de redação e ortografia para as provas, digamos, discursivas em espanhol, como, por exemplo, a prova do Instituto Rio Branco, né, onde o candidato deve responder e escrever em espanhol também. Né, o livro contém algumas provas. E, além do mais, tem, digamos, além de todos os exercícios, tem uma extensão, digamos, em quanto à quantidade de sites de internet em espanhol de consulta. O aluno tem que ter sua autonomia, né, com relação à língua, então tem sites, digamos, de consulta como dicionários de vocabulário e sites temáticos como jornais, órgãos governamentais de vários países da América Latina e da Espanha, principalmente, assim como de revistas temáticas de economia, jornais de economia, esportes, espetáculos, artes e por aí, né? Pois é, você está ouvindo o professor Conrado. Na realidade, ele já tem 20 anos de prática de ensino de língua espanhola, né, para brasileiros. E, além disso, só na área de concurso ele já tem 12 anos. 12 anos só na área de concurso. Então, ele é um especialista mesmo da área. E é importante que você saiba dele o que, por exemplo, que pode ser mais difícil para o aluno. O que faz? Todo mundo pensa que sabe falar espanhol, né? Exatamente. As línguas são muito semelhantes, elas têm parentesco, mas elas têm muitas diversidades também. Sem dúvida. Né? Então, uma das coisas que ele estava falando comigo antes do programa, né, é que são dos falsos cognatos. São palavras que nasceram de origens. Para nós, a gente acha que é a mesma origem, tem o mesmo sentido. Mas esse cognato, essa origem, não é exatamente a mesma. Tanto é que os significados são muito diferentes de lá para cá. Você pode dar um exemplo, né?
Bom, alguns exemplos, né, de falsos Sim. cognatos assim bastante importantes para o aluno que está começando a, digamos, a estudar espanhol e a profundizar seus estudos em espanhol seria o famoso todavia. Todavia, Né? O todavia. você estudou em português, todavia, mais, porém, todavia, contudo, são conjunções adversativas. Tá? Em espanhol não é uma condição Exatamente, todavia os alunos que não têm muita familiaridade com o espanhol se confundem muito, porque todavia em espanhol é um advérbio de tempo e ele quer dizer ainda. E somente ainda, ou seja, ele não tem nenhuma outra função como conectivo. Né? Nem Por como exemplo, condição. você pode criar uma frase... Uma frase assim, poderíamos criar assim rapidamente, seria, por exemplo... todavía es prematuro para pensar en elecciones. Pois é, veja só, aí você vai traduzir, todavia é prematuro pensar em eleições, quando na realidade esse todavia não é o todavia do português, você tinha que botar ainda é prematuro, não é isso? Exatamente. Pois é, então na realidade, olha só, o todavia para nós é o mas, porém. E para eles é o ainda, é um advérbio de tempo. É um advérbio de tempo. Isso. Um outro exemplo. Um outro exemplo, já, digamos, dentro do campo, digamos, de vocabulário, seria, por exemplo, a palavra pressuposto, que para quem lê assim em um texto pode pensar que é um pressuposto, né? Como em português é pressuposto, mas não é isso. Mas no caso, em espanhol, está associado à terminologia econômica, quer dizer orçamento. Né? Quando se fala em terminologia econômica, de um pressuposto de uma nação, né? De então, o pressuposto de uma nação seria? Seria pressuposto da nação, seria o orçamento. O orçamento, né? Da nação. Não é um pressuposto da nação, é o orçamento. Exatamente. Isso. Outro clássico seria desarrollar, que seria com doble L, né? Seria desarrolar, se escreve. Isso, né? É que em algumas regiões se falam desarrollar, outra desarrollar. Tem umas pronunciações diferenciadas. Né? Sim, pois é. Então, desarrollar é tirar a rolha. Desarrollar, como é que... No caso, desarrollar em espanhol seria desenvolver. Desenvolver, é um verbo, né? Seria o infinitivo de um verbo. Desarrollar, então, desenvolver. Isso. E aí, pode ser, dentro de um contexto, né? Pode entender uma outra coisa, uma outra ideia diferente daquilo que está sendo dito originalmente na língua. Desarrollo, né? Ele está falando em desenvolvimento. Desenvolvimento. Né? O desarrollo. Né? Exatamente. Por exemplo, o desarrollo sostenible seria desenvolvimento sustentável. Sim. Né? Essa palavra pode gerar um pouco de confusão. Né? Se é usada, digamos, dentro de um item de uma questão, né? Pode gerar aí um problema de não saber responder, não saber entender no texto e não saber, talvez, entendê-la dentro de um item que pode aparecer, né? Pois é, eu tive, recentemente, eu tive conversando com um filho meu que mora na Alemanha, e lá o que está acontecendo é que tem muita gente querendo estudar língua voltada para a América do Sul, por causa do desenvolvimento, do desarrollo, né? Desarrollo latino-americano. Latino-americano. E o que a gente percebeu é o seguinte, de cada 10 pessoas, 8 preferiam estudar o espanhol e 2 só o português. E por que isso acontecia? Aí, você sabe qual foi a conclusão que eles chegaram? Porque em espanhol é mais fácil escrever. Disse que a grafia do espanhola é mais sensata que a do português. É um pouco mais fácil. Sim. É um pouco mais fácil. Sim. Nós não temos, por exemplo, acento circunflexo. Sim. Nós não temos crase. Sim. Nós não temos, digamos, a língua espanhola não tem, né? Não Sim. tem, digamos, a mesóclise, por Sim. exemplo. Isso. E dentro da colocação pronominal é um pouco mais, digamos, específica e clara dentro das regras gramaticais, né? Então, se torna um pouco mais acessível para poder construir. Vocês usam o hífen lá? Não. O hífen, por exemplo, inclusive já apareceu um concurso, né? Um pouco assim maldosamente colocado no item. Sim. Se colocou dentro de uma substituição em um item, se colocou o verbo, por exemplo, em presente,
um hífen e um pronome de complemento direto depois. Então, Sim. isso não podia, um nós, né? Sim. Preocupa-nos, se mal não Sim. me lembro era. Lá não tem hífen. Lá... Na prova aparece, não tem colocação pronominal com hífen, não existe. O pronome sempre vai estar colado ao verbo. Pois por é. exemplo. Então, na realidade, inclusive nós estamos fazendo um movimento para simplificar a ortografia do português, né? Depois você pode se informar e ver no site Acordar Melhor, né? Porque nós estamos trabalhando para simplificar isso mesmo. Então, o professor está aqui mostrando para vocês as possibilidades que você vai enfrentar, né? Não entenda o espanhol como uma língua que você já conhece ou é parecida. Entenda que é uma língua que exige atenção, para você buscar as diferenças. Sem dúvida. Não é verdade? Sem o mais dúvida. importante é você buscar as diferenças, porque as semelhanças são intuitivas, né? Exatamente. O mais importante é o aluno, e o livro um pouco facilita isso, e o estudo facilita isso, digamos, essa familiarização que é necessária. Se necessita, o aluno tem que se familiarizar com as estruturas, desde as básicas até as avançadas, e essa é uma questão, digamos, especificamente de prática e estudo. O livro um pouco brinda essa possibilidade, de uma forma gradual, em função de uma sequência dos módulos, passar, digamos, de estruturas simples da língua, digamos, desde um nível iniciante, até estruturas de um espanhol superior, porque muitas provas de concurso já têm um nível, digamos, de escrita, digamos, do ponto de vista semântico, de nível superior, de espanhol superior. Então, o livro já contém, digamos, textos, digamos, com esse grau de complexidade que o aluno precisa. Mas para isso tem que se familiarizar. E para se familiarizar tem que ler, né? Ler, estudar e, na medida, logicamente, nesse avançar, fazer exercícios de provas, né? Eu acho que esses seriam, digamos, os primeiros passos necessários e essenciais, digamos, para estar bem preparado para uma prova de espanhol, né? Pois é, e você procure se informar sobre o livro, porque ele é muito bom, porque ele é muito efetivo, ele é simples, né? Bastante didático, bastante claro, né? E vai haver o lançamento desse livro agora no Instituto Cervantes, que vai ser no dia 14, né? 14 de agosto, 19 horas. Instituto Cervantes, que é o instituto da Embaixada... Instituto Oficial do Governo Espanhol para ensino espanhol. Do Governo Espanhol, isso. Então, você está convidado, e os que não são de Brasília, né, entrem no site da Vestcom, né, e conheçam o livro Espanhol Dinâmico e Instrumental, né, desse professor tão conhecido de vocês, vocês vão adorar, que é o professor Conrado, né? Professor, o senhor quer falar mais alguma coisa? Não, eu queria agradecer, então, essa possibilidade de estar aqui um pouco divulgando o livro. E, bom, o importante é, como tudo na vida, começar a se familiarizar, estudar, né? E começar essa caminhada rumo sempre ao sucesso que a gente tanto pretende na vida, que todos nós queremos na vida, né? Melhorar na vida, estudar, saber mais, e maior conhecimento, maior consciência. É isso. É isso mesmo. E aprendam espanhol para poder vocês visitarem todos os países da América do Sul, né? Da América Central também. Né? Com mais, vamos dizer assim, com mais interação. É muito importante quando você tem mais familiaridade com a língua. Sem né? dúvida. Você se sente mais em casa. Né? Então, professor, muito obrigado. Esperamos vê-lo aqui outra vez. Certamente. Muito obrigado. No quadro Acordar Melhor de hoje, vamos falar sobre a onerosidade do novo acordo ortográfico. É caro ensinar e escrever com essa ortografia. No ensino médio e no fundamental, se gastam 400 horas de aula em ortografia e o aluno sai sem saber escrever, atrelado a um dicionário. Com a simplificação ortográfica, com apenas 150 horas de aula,
O aluno aprende a escrever e se independe do dicionário, mas o acordo não pensou nisso. Veja você, quanto tempo você já gastou na vida olhando grafia de palavra em dicionário? E se você multiplicar isso por 250 milhões, que são as pessoas que falam a língua portuguesa? Ora, tempo é dinheiro. Então, ensinar a escrever e escrever é muito caro nesse país e nos países de língua portuguesa. Situações como essa mostram que o acordo não se preocupou com o mais importante, o ensino-aprendizagem e a inclusão social. Se você quer que o ensino e a escrita sejam mais fáceis e baratos, entre no Acordar Melhor, www.acordarmelhor.com.br. Assine o abaixo-assinado e divulgue para os seus amigos e amigas. Em todo concurso, um dos assuntos de língua portuguesa se chama ortografia. E dentro da ortografia você tem a acentuação gráfica. Para você aprender acentuação gráfica, você tem que saber fonologia. Você tem que saber o que é vogal, semivogal, ditongo, tritongo e hiato. Então, para isso, nós vamos começar com algumas aulinhas. Nós já vimos ditongos, tritongos e hiatos. Esses são considerados encontros vocálicos, é da família das vogais. Agora nós vamos ver os encontros consonantais. A primeira categoria deles são os descontínuos ou separáveis. Por exemplo, quando eu pego a palavra poste e vou dividir as sílabas, como é que fica? Pós-te. Eu tenho consoante vizinha de consoante. Isso é um encontro de consoantes. E cada uma ficou numa sílaba. Isso é um encontro consonantal separável ou descontínuo. Carpa. Quando eu vou dividir as sílabas, fica carpa. P são duas consoantes vizinhas. Isso é um encontro consonantal. Como cada um fica numa sílaba, nós temos aqui um encontro consonantal descontínuo ou separável. Consoantes vizinhas, mas em sílabas diferentes. Aqui está a definição de encontros consonantais descontínuos. Consoantes vizinhas, mas em sílabas diferentes. Separe as sílabas e mostre os encontros consonantais separáveis. Crosta. Aqui você tem as duas consoantes. Lilharga. Aqui você tem as duas consoantes, que são os encontros consonantais descontínuos. Agora vamos ver os encontros consonantais contínuos, reais ou inseparáveis. Veja só, prata, plebe, atlas. São consoantes juntas na mesma sílaba. Quando eu vejo prata, pr, essas duas consoantes são vizinhas e estão dentro da mesma sílaba, penduradas na mesma vogal. Então, isso é um encontro consonantal inseparável ou contínuo. Plebe, eu tenho PL, pl. Atlas, tl. Estão eles pendurados na mesma vogal. Outros encontros consonantais, assim, bl, br, cl, cr, dr, fl, fr, cl, gr, pr, tl, tr, vr. São todos eles duas consoantes penduradas na mesma vogal. Isso é um encontro consonantal que se chama contínuo, real ou inseparável. Exercício. Separe as sílabas e mostre os encontros consonantais inseparáveis. Triatleta. Olha os dois aqui, ó. Trafalgar. Tr. Não é? Por enquanto é só.